eu sou a Lurdinha, moro em Coronel Fabriciano e quero dizer para vocês que o que me motivou a estar aqui foi o apelo que o documento da CNBB fez a todos os cristãos, aqueles que realmente acreditam em Jesus Cristo, que é o Deus da vida. O título do documento é o seguinte: cristãos gritam, fora Bolsonaro. Por que fora Bolsonaro? A gente percebeu que o alto escalão do governo ficou indignado quando o presidente da República foi chamado de genocida. Se não é genocídio, quase 90 mil mortos pela Covid-19 em menos de 5 meses, então eu estou sem saber o que é um genocídio. 90 mil é mais do que todos os soldados que foram mortos na guerra do Vietnã. Sou Cida Lima, professora da Rede Pública da Educação Básica em Ipatinga. Sou cristã, militante das comunidades eclesiais de base. O Brasil contabiliza hoje mais de 85 mil mortes por Covid-19. E nessa última semana, a média foi de mais de 1.000 mortes por dia. Isso não é coincidência, não é apenas uma catástrofe. Isso faz sim parte de um projeto político de extermínio da população pobre, principalmente os mais vulneráveis. O governo de Jair Bolsonaro vem tomando medidas para dificultar o acesso a informações, tentou mudar a lei de acesso à informação, esconder pesquisas da Fiocruz sobre medicamentos e tirar dados de violência policial do Anuário sobre Direitos Humanos. Esse governo tenta maquiar informações, sobretudo sobre o número de pessoas infectadas pelo novo coronavírus e de mortes. Esse governo atenta contra todas as políticas públicas que promovem a vida da população. O governo Bolsonaro nega e veta investimentos importantes em saúde durante este tempo de pandemia, para o controle da pandemia. O governo vem atacando os educadores e a educação desde o início e na última semana avançou em mais um ataque tentando acabar com o Fundeb, a maior fonte de financiamento da educação básica pública no Brasil. Foi a mobilização social que fez aprovar o Fundeb e derrotar os retrocessos do governo contra mais esse projeto anti-educação. Vamos mobilizar e juntos dar um basta a este governo. Viva a resistência do povo, fora Bolsonaro e todo o seu desgoverno. Eu sou Wilson Pedro, metalúrgico da Peram, evangélico da Igreja Batista. É necessário e urgente dizer fora Bolsonaro, fora Mourão, porque esse governo representa a morte, representa o genocídio, representa o ódio. E o verdadeiro cristianismo, na sua essência, ele representa o amor, representa o perdão. Meu nome é Valguienes Teodoro, moro em Timóteo, região metalúrgica do Vale do Aço, Minas Gerais. Sou evangélico, presto culto a Jesus Cristo na primeira Igreja Batista de Acesita. Sou dirigente sindical, metalúrgico, aposentado. E gostaria de deixar para todos os meus irmãos e companheiros a minha indignação com esse desgoverno que aí está instalado. E gostaria de conclamar todos eles, todos os companheiros, e todos os meus irmãos, aqueles que votaram e os que não votaram nesse governo que aí está, a dar um basta nesta política genocida e conclamar novas eleições urgentes para que a gente possa ter um país crescendo tanto na área econômica quanto nas áreas sociais. Eu sou Dom Mauro Moreno, um governo que governa em favor de um grupo pequeno e poderoso da economia. Um governo que está desrespeitando escandalosamente os povos indígenas.
um governo que está prejudicando os quilombolas, um governo que está prejudicando a agricultura familiar, um governo que não leva a sério a saúde do povo. Esses são os motivos que o povo grita: fora Bolsonaro. É uma porcaria a economia que deixa o povo na rua, criança desnutrida, que não valoriza quem produz alimento, que não respeita a riqueza da diversidade cultural desse país. Os habitantes mais antigos, todo esse povo de tradição africana que sofreu muito aqui. Isso é porcaria. Governar para que o povo tenha dignidade, possa ter participação, possa ter acesso à escola. Nenhuma criança morra de fome. Minha participação nesse momento de clamor não é só para gritar: troque esse personagem, não. Mude o país. A ordem e progresso que nós temos é desordem. Eu sempre disse, essa ordem, ela não respeita a ordem primeira, que é a dignidade humana, a condição de vida, o bem comum. Progresso, quando alguém me diz, senhor é vice-progressista, progresso é degradação ambiental, exclusão, marginalização, miséria e fome. Eu não entendo como que pode haver ainda esquizofrenia entre fé e vida, separação entre fé e vida, fé e transformação social no coração daqueles que são atraídos pelo projeto de Jesus. Quando eu aceito Jesus, eu aceito todo o seu projeto de vida. E qual é o projeto de vida de Jesus? É o reino de Deus. E o que é o reino de Deus? Jesus, tudo aquilo que era considerado lixo na sua sociedade, ele trouxe para dentro, dizendo: bem-aventurados os pobres, os pequenos. Podemos dar vários exemplos: as prostitutas, os leprosos, cobradores de impostos, todas aquelas classes que eram excluídas, foi para elas que ele se dirigiu. E aquelas que eram dominantes, ele não teve nenhum medo de expulsar os vendilhões do templo, ele não teve medo de chamar de fariseus, de confrontar-se com Herodes. Então, nós temos aqui um projeto de vida para nós cristãos e que eu creio que faz consonância com todas as pessoas, homens e mulheres de boa vontade. Reino de Deus. Agora nós estamos num confronto direto desse reino de Deus com o reino de morte. Os profetas, eles são subversivos, eles são questionadores. Para mim, se eu deixo de pensar, se eu deixo de questionar e de participar de movimentos como esse, eu estaria morrendo antes da morte, ou me omitindo. Como membro da Comissão de Ecologia Integral e Mineração da CNBB, de norte ao sul do Brasil, nós temos conflitos agudos em nossa sociedade e nós estamos inspirados pela Laudato Si, tentando discutir outros projetos para a nossa casa comum, para o nosso planeta, para resolver crises agudas que são socioambientais, no caminho de conversão, que é aquele proposto pelo Papa Francisco, pela nossa igreja, a partir de Laudato Si. Quando eu me deparo exatamente com o oposto daquilo que a gente sonha, não tem jeito de a gente não se indignar. Ou seja, os projetos de flexibilização das leis que protegem o meio ambiente, a devastação do nosso sistema da Amazônia, ver sendo dizimadas as nossas culturas indígenas, quilombolas, ver o nosso povo da agricultura familiar sendo tragado por projetos de multinacionais, ver uma mineração que não para e, pelo contrário, que acelera o seu processo de extrativismo dentro do nosso território brasileiro, em plena pandemia. Nós assistimos a um governo que diz: vamos deixar passar a boiada, vamos flexibilizar tudo isso, um discurso totalmente incompatível com a nossa luta e com a nossa fé. Ou seja, é o reino de morte que está se imperando entre nós. O mandamento não tomar o santo nome de Deus em vão nunca foi tão presente em nossa sociedade, e é isso que eu penso. Não tem nada de Deus,
é tomar o santo nome de Deus em vão quando eu tenho uma Bíblia de um lado e uma arma do outro. Cristão, com Bíblia na mão que diz que tem Deus no coração e arma na mão, infelizmente, realmente precisa de conversão. Ninguém tira o meu direito de sonhar. Eu sonho, eu sonho. Ninguém tira o meu direito de sonhar. Eu sonho, eu sonho. Eu sonho com o fim do desemprego, que faz muita gente padecer. Eu sonho com o fim da miséria, que os pobres na fartura vão viver. Eu sonho com o fim dos latifúndios,